minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Se faz uma grande confusão com respeito a pessoas vivas e a pessoas que morrem. No livro de Apocalipse nós encontramos as palavras de Deus falando que um dia, e esse dia vai chegar, em que todos nós vamos passar por um processo de julgamento. Ele diz no capítulo 20 que aí nós vamos receber ou a vida eterna ou o sofrimento eterno. E alguém acha que a nossa vida termina na sepultura. E nós sabemos que existem muitas pessoas que nem passaram pela sepultura. Pessoas que já partiram desse mundo. Pessoas que morreram em alto mar. Nunca se achou o corpo. Pessoas que se perderam, como acho que você lembra. Pessoas que saíram naquele foguete, em determinado ponto lá no espaço, o foguete explodiu e as pessoas não puderam receber um sepultamento como nós conhecemos. Ou pessoas que passaram pelo fogo e nunca se achou o seu corpo, porque fogo queima até os ossos, né? Estou falando de acidente que acontece. Mas como Deus vai fazer tudo isso? Eu quero que você me acompanhe em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Nós vamos estar conversando sobre esses versículos, porque eles nos ajudam a compreender e a entender o que Deus tem planejado. Ele diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro, e ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, está sendo escrito. Eu e você, nossos nomes está sendo escrito. Ele diz um pouco mais: deu o mar os mortos que neles estavam. O mar vai devolver os seus mortos para ser julgados. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. O além, onde não tem conhecimento, que a pessoa se perdeu. O além está fora, ninguém se achou o corpo. E até hoje, muitas mortes, ninguém sabe aonde foi o corpo. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, por que é que essas palavras estão aqui? Por que é que João está relatando essas palavras para nós? Porque ela é verdade. Então não adianta você falar que acredita em Deus e que acredita na Bíblia, se você acha que isso que eu acabei de ler é mentira, que esse dia, esse julgamento, isso nunca vai acontecer. Então, crer em Deus e crer nas palavras que Ele revelou, ou que foi revelada para nós, é acreditar que esse dia vai chegar. Menos tempo, talvez, que nós esperamos, ou imaginamos talvez esteja longe, talvez pode estar mais perto do que nunca, porque é verdade tudo isso. Agora, por que é que Deus vai fazer tudo isso? Porque Deus sabe que desde quando anjos que se rebelaram contra Ele, que começaram e trouxeram sofrimento para esse mundo, que a morte veio a existir, Deus falou: olha, vai ter um julgamento. Um dia, aquele que vai
plantar boa semente, que quer estar comigo, vai receber o galardão para a vida eterna. O galardão está garantido. Mas aqueles que não querem estar comigo, justamente aqueles que querem seguir o outro lado, que é o espírito da desobediência, também vai receber o seu prêmio. O pagamento vem para os dois: pagamento de honra, de glória, de salvação, e o pagamento de sofrimento, tormento para a eternidade. Dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Lembra que Jesus falou sobre isso? O caminho largo conduz para a perdição e para o sofrimento eterno. E o caminho estreito, que requer escolher e andar com cuidado, esse conduz para a vida eterna. Não esqueçam disso. Deus não está brincando. Deus conhece mais o que é a parte ruim do que todos nós conhecemos. Por isso Ele dá a oportunidade de andarmos no caminho estreito e estar com Ele. Que Deus nos ajuda a ser espertos para não cair em erros que vai nos conduzir para a perdição eterna.